Deixa eu chamar o João Vitor Xavier para a resenha também. João, um abraço, boa noite. Dois temas. Primeiro, queria sua análise geral sobre essa temporada. Muito tempo que a gente não se fala, João. O que deu errado? Como é que o Galo pode solucionar esses problemas também? Estão sendo discutidos e conversados nesse momento. Já te pergunto sobre base também, mas primeiro essa. Chega mais, João. Um abraço, Cirilo, um abraço, rapaziada da turma do Bate-Bola. Ô Cirilo, sua pergunta a respeito do Galo é uma pergunta mais complexa, né? Porque quando se analisa uma temporada inteira, tem muita coisa para se analisar, se acerta muito e se erra muito, então tem que fazer uma peneira aí sobre isso. Agora, se for para pegar um ponto, um aspecto principal, eu acho que o Atlético errou muito ano passado na formação do elenco, no modelo de elenco que formou para a sua temporada. O Atlético contratou alguns jogadores numa faixa de idade mais avançada e acho que isso tirou um pouco da competitividade do time do Atlético, da força física do time do Atlético. Hoje os técnicos usam muito um termo que é a competitividade, né? O time tem que ter competitividade, o time tem que ter intensidade. Os técnicos falam muito disso, usam muito isso no dia a dia. E eu senti falta disso no time do Atlético. Acho que o Atlético precisava ter um elenco mais competitivo. Não faltou investimento. O Atlético gastou com jogadores caros. Você pega o elenco do Atlético ali, o Hulk é um cara caro, o Scarpa é caro, o Arana é caro, o Júnior Santos que contratou, o Dudu, o Bernard, são todos jogadores caros. Agora, são todos jogadores do mesmo perfil. E aqui eu não estou falando de qualidade técnica, não. Todos individualmente são bons jogadores. Não tem nenhum jogador desse que você fale o seguinte, não sabe jogar. Só que quando você junta todos esses jogadores num elenco só, talvez o time perca essa força física, essa capacidade de competição, essa intensidade, que é o termo que os técnicos tanto usam no momento. Então, acho que o grande desafio do Atlético para o ano que vem é rejuvenescer o elenco, é fazer um elenco mais competitivo, mais jovem, com jogadores de mais intensidade. Futebol hoje está muito físico, a disputa é muito física, não se ganha só com a qualidade técnica, não basta ser bom de bola, tem que ser competitivo. Essa é uma característica muito forte do futebol atual e eu acho que o Atlético vai ter que trabalhar muito, mas muito nisso para a próxima temporada. Deixa eu dar um recado aqui da 7K. Você que gosta de se divertir, você que gosta de aproveitar as melhores odds, 7K. Lá tudo fica muito melhor. Cashback esportivo, saques rápidos, contra-ataque com provedor com transmissões ao vivo, na hora de apostar, suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí, 7k.bet.br, 7k.bet.br, aposte na diversão, 7k.bet.br, SPAMF 322 de 17/2/25, para maiores de 18 anos com responsabilidade. Boa, João Vitor Xavier. Tem mais uma para você, João. Nós falamos muito de categoria de base aqui, inclusive algumas falas do Rubens Menin também em torno disso. Como é que você encara esse projeto, João? O caminho desse projeto, pensando também nesse foco de categoria de base? Cirilo, acho que o mais importante na fala do Rubens Menin hoje, ao Henrique André, no Rádio Esportes, é o desejo do Atlético de fortalecer a sua categoria de base. Esse é um movimento que o Atlético já vem fazendo há 2 anos. O Atlético fez uma identificação de que a sua base estava mal cuidada, de que o clube não vinha com um bom trabalho nas categorias de base. E aí o Atlético fez mais do que identificar um problema. O Atlético agiu em cima desse problema. O Atlético foi para o mercado, refez o modelo de profissionais que trabalham na base, de captadores, de gestores, de direção, de linha de frente das categorias de base, e o Atlético vai investindo muito forte nas suas categorias de base. Eu tive a oportunidade de conversar recentemente com o acionista majoritário da SAF do Atlético, o Rubens Menin, e a palavra que eu ouvi dele foi a seguinte: olha, não existe time bem-sucedido no Brasil que não tenha força nas categorias de base. O Atlético se esqueceu durante muito tempo disso, o Atlético deixou de cuidar disso e o Atlético agora terá um olhar muito especial para as categorias de base. O Atlético vai investir muito nas categorias de base porque o Atlético entende que, tendo uma base forte,
vai ter bons talentos para subir para o time profissional, o que vai dar o retorno técnico de qualidade para o profissional, e o Atlético, por outro lado, vai poder criar um ciclo virtuoso, né? Porque você tem bons talentos, você ganha títulos, você revela jogadores, você vende esses jogadores e você reabastece todo o seu ecossistema de futebol profissional. Então, por tudo que eu entendi da conversa que eu tive com o Rubens Menin, o Atlético acredita muito nisso. E, aliás, para muita gente que questionou a questão do Paulo Brax, essa foi a grande virtude que o Atlético viu no Paulo Brax. O Atlético enxergou no Paulo Brax alguém com capacidade de identificar o processo da categoria de base, de reverter um ciclo que era negativo na categoria de base, de buscar jovens jogadores, jovens talentos, naquela faixa abaixo de 19, 18 anos, o jogador que já está ali quase pronto, né? O cara que vem ali dos 16 aos 19 anos, e de montar uma estrutura de base mais qualificada e adequada do que aquela que o Atlético tinha. Então, o Atlético enxerga hoje no Paulo Brax um dirigente com essa capacidade de ter bom olho para a base e de ter boas tomadas de decisão para a base. E esse foi o ponto principal que levou o Atlético a permanecer com o Paulo Brax e acreditar no trabalho do Brax. A acreditar que ele, Paulo Brax, será capaz de fazer uma base forte no Atlético e essa ligação entre a base e o profissional. Então, o que mais me chamou a atenção na entrevista com o Rubens Menin, e eu somo isso à conversa que eu tive com ele, é o fato do Atlético estar muito disposto a investir na categoria de base e de enxergar na sua base a solução para o seu futuro. E acho que é um caminho positivo o Atlético entender que precisa investir na base, gerar talentos. Foi assim que o Palmeiras saiu do buraco, foi assim que o Flamengo saiu do buraco, é assim que o Atlético Paranaense há alguns anos tem alguns dos melhores resultados do futebol brasileiro, investindo nas categorias de base. Cirilo.